Capítulo número 2. Filosofia do farfalhismo. Superação do marxismo cultural. A universidade desconheceu seu gênio, ó orvalho de farfalho, mas que te importa a voz apetralhada? As palavras do filósofo dos filósofos tiveram o condão de sacudir o torpor moral e mental que eu andava. Vamos lá, façamos-nos governo, é tempo, explicou o guru conservador. Venha para o farfalhismo, sistema de filosofia destinado a arruinar todos os demais sistemas. Ele é o grande regaço dos espíritos, o mar eterno em que mergulhei para arrancar de lá a verdade. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Fazei isso em memória de mim, tá ok? Orvalho tem razão. Farfalho mostrou-me pessoalmente a sua grande obra. Era um canal no YouTube e 4 volumes manuscritos, de 500 páginas cada um, com letra miúda e citações em inglês e latim. Não há estudioso sério que hoje possa contestar a filosofia do farfalhismo. Não sou autoridade nenhuma em matéria de teologia, mas uma coisa que sei fazer é ler. Aprendi depois que morri. Mestre Orvalho apresenta uma tese histórica absolutamente irrefutável. Mater et magistra do devir histórico. Divortium aquarium. Uma nova era começa a ser construída. Eu fui protagonista de uma revolução conservadora. Atualmente, removido do tempo terrestre e do destino temporal, sou detentor de um espírito selvagem e politicamente incorreto. Não existe diálogo em política. Nunca existiu e nem vai existir. É impossível ter um consenso, tá ok? Brasil, ame ou deixe-o. Não estão contentes? Vão embora. Sou o capitão do exército. Minha missão é matar. É matar ou mudar. Tem que se alterar até a Constituição, pois segundo os esquerdistas, a atual é laica e socialista. Deus acima de tudo. Não tem essa historinha de Estado laico. Antes das leis, reformemos os costumes. O Estado é cristão. E a minoria que for contra, que se mude. As minorias têm que se curvar às maiorias. Assim falei, e medo amarelo atingiu-os todos. As gays e comunistas, o nó da morte está amarrado. Sou preconceituoso com muito orgulho, ok? Fiz o Brasil para as maiorias. As minorias se adequam ou desaparecem. O futuro pertence aos patriotas, não aos globalistas. Se querem paz, amem sua nação. O mundo livre deve abraçar suas fundações nacionais. O bem comum está acima das exigências de perfeição individual. Brasil! Os petistas não são eleitores, mas a antirraça, o princípio negativo enquanto tal, o mal absoluto. O PT destruiu o Brasil. De sua exterminação depende a felicidade do país. Errar é humano. Repetir o erro é petismo. A velha política afronta a nação e o cidadão está consciente, ok? PT destruiu economicamente o país. PT é sinônimo de destruição. Até os marxistas já sabem que o PT destruiu o Brasil. E eu tive que avançar matando 3 leões por dia. Para mudar o Brasil, reverter no legado deixado pelo energúmeno adorador de Marx, precisamos de décadas. Hashtag esquerda não. Sempre lutei e continuarei lutando contra o PT e seus genéricos. E esses bandidos já extrapolaram todos os limites há tempos. Eles queriam transformar a República no reino intranquilo da minoria. A esquerda sabe que não tem chance. O que ouvimos são os esperneios dos que sucumbem. A tal nova esquerda nada mais é do que a composição das mesmas putas que nunca acreditaram em nada, a não ser na oportunidade de encher seus bolsos e egos. Se utilizam das eternas manobras em cima da massa. O problema é mais do que lado,
é de caráter. Cada dia mais claro. Hashtag Fora PT. Vamos espancar a petralhada. Soc, pou, soc, tuac, plaf, plaf, tuac, plaf, plaf, wac, pou, waf, vap, tuac, plaf, plaf, soc, pou, sac, tof, zof, pac, zaf, puf, toc, fake, pou, wait, dof, luf. Segundo Orvalho, a tentativa da esquerda universitária de derivar de uma lei da razão o dever do respeito mútuo não encontra nenhum apoio na sociedade. O povo concorda que as minorias têm que se curvar às maiorias. Lex est quod populus iubet atque constituit. A lei emana do povo. As doutrinas morais da esquerda dão testemunho da tentativa desesperada de colocar no lugar da religião cristã um motivo intelectual para perseverar na sociedade. Como autênticos burgueses, a esquerda caviar pactua na prática com as potências que sua teoria condena. Vai pra Cuba! Esquerdismo é isso. Doença mental. Inocula ódio e ressentimento nas mentes fracas. Não adianta chorar. O PT destruiu o Brasil. Os números e as urnas mostram isso. O PT já sentiu o grasnado velho corvo da desesperança. Nevermore. Nunca mais a esquerda tomará o poder. Hashtag Fora PT. Eu tive que expurgar a ideologia de Paulo Freire. A boa e velha havaiana já ensinou muito mais que o admirador de Marx e fã de Che Guevara. Eu devia ter levado alguém com um lança-chamas para atacar fogo no Paulo Freire. Fora Paulo Freire! Escola cívico-militar, sem partido, é para todo mundo. Não é aquele papinho demagogo de só filho de pobre, só filho de tal cor. Eu botei lá o filho de rico e de pobre. Coloquei na cabeça de toda essa garotada a importância dos valores da educação moral e cívica, como na Revolução. Não podemos deixar que ideologias nefastas venham a dividir os brasileiros. Ideologias que se instalaram nos terrenos da cultura, educação e mídia, dominando universidades e escolas, destruindo nossos valores e tradições, invadindo nossos lares, ameaçando as nossas boas famílias. Temos que acabar com o politicamente correto que passou a dominar o debate público para expulsar a racionalidade e substituí-la pela manipulação, pela repetição de clichês e pelas palavras de ordem esquerdistas. A ideologia sempre deixou um rastro de morte, ignorância e miséria. O passado do Brasil foi criminosamente jogado na sarjeta de ideologias revolucionárias. Eu conto com as mudanças sociais profundas, necessárias para que os extremos da violência não sejam repetidos. Os brasileiros têm que aceitar o direito de Estado acima dos direitos das minorias. Eu morri, mas é preciso continuar trabalhando contra o mecanismo esquerdista e não basta fazê-lo dentro do Brasil. Há que se combater na frente externa, pois a esquerda sempre é transnacional. Lulopetismo mais isento-left são expressões de projeto de poder global, globalista e comunista. Queremos um Brasil com todas as cores: verde, amarelo, azul e branco. Lex est quod populus iubet, atque constituit. A lei emana do povo. E eu não falo o que o povo quer. Eu sou o que o povo quer. Reconstruir o país a partir dos anseios e dos ideais do cidadão de bem do nosso país. Tudo será resolvido com o povo armado na rua. Isso é questão de livre-arbítrio das pessoas. As armas estão nas mãos dos bandidos. Sofrer ou tomar armas. O cidadão de bem tem que se proteger. Tem que respeitar o sagrado direito de propriedade dos herdeiros das armas de fogo, tá ok? Não se combate violência com paz e amor.
Você combate com porrada, pô. Se bandido tem pistola, a gente tem que ter fuzil. A arma de fogo, mais do que garantir a vida da pessoa, garante a liberdade do povo. Se dependesse de mim, todo cidadão teria uma arma de fogo dentro de casa. Diplomacia sem armas é como música sem instrumentos. Eu libertei o Brasil da ideologia globalista pilotada pelo marxismo cultural, sistema anti-humano e anticristão. Não existe essa historinha de Estado laico. Somos país cristão. O Estado é cristão e quem for contra, que se mude. O aquecimento global, por exemplo, é trama marxista. Fui a Roma no verão e havia uma onda de frio enorme. Isso mostra como as teorias do aquecimento global estão erradas. Isso a mídia não noticia, porque a globalização é comandada pelo marxismo cultural bolivariano de George Soros. Combustível fóssil é o cu da sua mãe. Não existe combustível fóssil porra nenhuma. Isso é uma farsa, palhaçada. Bons tempos aqueles em que os idiotas acreditavam em fadas e duendes. Hoje acreditam em aquecimento global, fumo passivo, desarmamento civil e economia sustentável. A nova dos destruidores de reputação e comedores de alfafa. Quem não acredita em aquecimento global, acredita em terra plana. É muita maconha. Em breve só restarão duas religiões no mundo: maconha e cu. Não se pode vencer uma guerra dando cu. E o Brasil está em uma guerra. Aqueles que dizem que não existem homens e mulheres são os mesmos que dizem que os países não têm direito a guardar suas fronteiras, que o feto humano é um amontoado de células descartável, que o ser humano é uma doença que deveria desaparecer para salvar o planeta Terra. #ForaPT. Não podemos deixar que ideologias nefastas venham a dividir os brasileiros. O modelo freiriano de educação é celebrado pela reversão, pela indisciplina, pela insubordinação. Basta de Paulo Freire. Basta de Beatles. Vocês têm ideia da porcaria que os Beatles fizeram no mundo? Os Beatles eram semi-analfabetos em música. Mal sabiam tocar violão. Quem compôs as canções deles foi o marxista Theodor Adorno. Agora você sabe o efeito devastador da música dos Beatles? É tudo celebração do LSD, das drogas. Você sabe como terminou John Lennon e os outros, né? O rock and roll ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto, que por sua vez alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. O próprio John Lennon, seguidor de Aleister Crowley, fez um pacto com o diabo para destruir a tradicional família americana. Os Beatles queriam destruir as famílias americanas porque elas eram a sustentação no capitalismo. Tudo parte de um plano satânico da União Soviética para conquistar a dominação global. A distribuição em larga escala de drogas foi feita por agentes soviéticos infiltrados na CIA. O capitalismo é o ápice da liberdade. A isentocanosfera, com aquele arzinho blasé de seriedade acadêmica, com aquele tom de isenção e racionalismo iluminista, passou a vida e a morte me acusando de ser obscurantista, porque absurdos eu contemplei a pura verdade. Quando um esquerdista me chama de fascista, ele não quer dizer que defendo alguma ideia do nazifascismo. Ele só quer dizer o seguinte: ai meu cu! A morte é uma delícia. Você não precisa respeitar mais ninguém. Pode mandar todo mundo tomar no cu. É uma verdadeira libertação. Em verdade vos digo, o meu nome é Messias, mas eu não tenho como fazer milagre. Tudo o que precisamos é isto: contemplar a verdade, seguindo Orvalho de Farfalho e João 8,32. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas vocês não creem em mim, porque digo
a verdade.